Estou gostando muito de conhecer Belém, conhecer as pessoas daqui e da gastronomia daqui, que também está sendo excelente. Então, sobretudo agradecer à Câmara da Terra que fez essa ponte, agradecer ao PCB Pará que está fazendo isso ser possível. Eu acho que todas as próximas palestras que vocês vão ter com vários outros camaradas vão ser fundamentais para a gente poder pensar a nossa organização, mas, sobretudo, a gente também conseguir construir um espaço coletivo de compartilhamento de experiência. O tema da palestra, que é neoliberalismo, uberização e sofrimento psíquico, um dos temas que eu tenho um pouco mais de afinidade, estudo um pouco mais, sobretudo porque ele acaba gerando questões que são candentes para a gente poder pensar todos os problemas e todas as questões que a gente tem, sobretudo na atualidade, né? Porque muita gente olha para esse nome, neoliberalismo, uberização, e a gente tem uma certa dimensão do que isso significa, mas ficam algumas coisas ainda em dúvida, algumas coisas que ainda giram uma certa apreensão de quem não está muito habituado a esse tema, né? Então, acho que a primeira coisa que a gente pode avaliar, para a gente poder refletir, é o que é o neoliberalismo, né? Porque esse é um termo que aparece muito, e muitas vezes a gente vê, né? Paulo Guedes é neoliberal, né? O Haddad é neoliberal. Eita, falei. Mas, desculpa, né? Mas o neoliberalismo ele é basicamente um conjunto de práticas, uma forma de pensamento que é muito enraizada no pensamento da chamada escola austríaca de economia, né? Que é Mises, Hayek, Friedman e esses caras aí, né? E aí o neoliberalismo foi esse modelo que basicamente pode ser chamado de uma contraofensiva da burguesia internacional. Por que essa contraofensiva? Porque nesse momento, anos 70, anos 80, existe uma grande queda da taxa de lucro das burguesias em caráter nacional, né? Tanto da Inglaterra, dos Estados Unidos e tal. Então, são começadas a pensar práticas e pensar, sobretudo, dinâmicas de ideias para fazer com que a burguesia pudesse reaver o seu poder econômico, porque os trabalhadores, nesse momento, estavam organizados, estavam presentes em sindicatos, presentes em associações. A minha ex-União Soviética existia, né? Então ela fazia uma pressão muito grande para essas pautas, e o objetivo central do neoliberalismo foi de justamente desmontar toda essa estrutura. A gente costuma lembrar de neoliberalismo quando a gente fala de Ronald Reagan, de Margaret Thatcher, né, respectivamente Estados Unidos e Inglaterra, mas a gente tem que lembrar que o neoliberalismo dá o seu primeiro exemplo de funcionamento, da forma mais pura do seu funcionamento, no Chile, em 1973, com o golpe de Estado, que é aplicado pelo Pinochet, e que acaba levando à morte o Allende, e enfim, mergulha o Chile numa das ditaduras mais sangrentas e mais terríveis. E lembra aí que o Paulo Guedes, né, estudou no Chile na época, era um Chicago boy, estava lá aprendendo. Eu acho que a experiência chilena mostrou muito bem para que serve o neoliberalismo. O neoliberalismo basicamente é aquele conceito dos econocoaches na internet, né, que eu não vou citar quem são, tá bom? Ouviu, primo rico? Então, qual que é a ideia do neoliberalismo? A ideia do neoliberalismo é, sobretudo, não uma prática econômica, mas uma prática ideológica. Como assim? O neoliberalismo, se vocês forem pegar os manuais, né, do Mises, do Hayek, mas eu vou falar, não pega não, que é muito ruim, tá? É chato, é ruim, mas é importante. Nenhum deles, em nenhum momento, fala sobre economia. Nenhum deles, em nenhum momento, apresenta ali, como, por exemplo, Marx apresentou as teorias de valor de uso, valor de troca, a própria questão da mercadoria, mas o neoliberalismo se constitui basicamente como um livro de ideologia. E qual que é a ideia desse livro ideológico? É a ideia de que a coletividade é uma coisa ruim, de que a coletividade é uma coisa negativa, porque impede o avanço das pessoas enquanto indivíduos. Então, o neoliberalismo ele aparece como essa forma de gestão do capitalismo que tem como objetivo principal acabar com o Estado. Acabar com todos os serviços públicos de Estado, porque isso é coisa de preguiçoso, é coisa de vagabundo, é coisa de quem não quer trabalhar, e de que as pessoas têm que fazer por merecer, e cada um se vira aí com o que tem, para realmente instalar um clima de guerra de todos contra todos, né? Não é à toa
que um termo que o Mises, o Hayek, o próprio Schumpeter usavam muito, que é o termo, essa ideia de empreendedor, né? Essa ideia daquela pessoa que tem o pensamento muito fora da caixinha, muito disruptivo, e que por isso ela merece ser elevada a uma condição de melhor vida, tal. Isso é um termo, essa é uma ideia que passa a aparecer aí. Só que o Estado neoliberal, isso na verdade os neoliberais que não leram, os neoliberais defendem a não existência do Estado. E na verdade isso é uma leitura incorreta, porque o próprio Hayek vai dizer que o Estado ele tem sim uma função muito importante, e a gente pode observar isso quando a gente pega o exemplo chileno, quando a gente pega o exemplo dos Estados Unidos, mas, sobretudo, o exemplo brasileiro, que é o Estado tem o papel de garantir a chamada livre concorrência, que de livre não tem nada, né? Porque na verdade são oligopólios que controlam as meia dúzia de opções que a gente tem, e esse Estado vai servir para poder bater e matar trabalhador. É para isso que o Estado neoliberal serve. Não é à toa que a gente pode observar como é que as forças de segurança do Estado brasileiro, do Estado de São Paulo, do Estado do Pará, de qualquer lugar, tratam qualquer medida, qualquer reivindicação que seja contrária a essas propostas econômicas. Então, para os neoliberais, os dois principais pontos são essa ideia, né, de criar uma ideologia que vai colocar na cabeça das pessoas que só elas, enquanto indivíduos, são responsáveis pelo seu sucesso. E que se elas não são responsáveis, se elas não conseguem, elas fracassaram. E numa estrutura, e aí vem a parte econômica, né? Na estrutura neoliberal, que é uma estrutura marcada pela austeridade, pelo corte de gastos públicos, pelas privatizações, que é a transformação de serviços básicos em mercadorias, né? Qualquer pessoa que use um serviço público que dependa dele, sabe o quanto ele é caro e o quanto ele é ruim, e que nada vai mudar para isso acontecer, porque existe um conluio, né? Existe um cartel que garante a continuidade desse processo. E aí você tem, portanto, nesse esquema em que a gente tem uma ideologia que coloca na cabeça das pessoas que elas são as únicas responsáveis, né? Inclusive a Margaret Thatcher, os ingleses têm um carinho muito grande por ela. Tinha, né? Porque ela morreu, né? Que triste. Ela e o Olavo. Aí, inclusive, quando ela morreu em 2015, eu acho, 2013, que é tanta euforia que eu até esqueço. A torcida do Liverpool tinha uma música muito famosa para ela, tinha uma música que eles cantavam bastante antes dela morrer, que era: quando a Margaret Thatcher morrer, nós vamos fazer uma festa. E eles cantavam isso no jogo, o jogo inteiro, né? Porque a Margaret Thatcher, que eu acho que é um exemplo interessante para a gente poder pegar, mas a gente pode aplicar isso com o Pinochet, com o Reagan, com o FHC no Brasil. Esse resultado a gente pode, né, nas suas particularidades, mas a gente pode pensar que ele tem o mesmo funcionamento. Ela tinha duas frases, na verdade, que eu acho que são muito interessantes para a gente poder pensar, e eu acho que é uma coisa que faz com que a gente esteja hoje reunido aqui. A primeira é que estoura lá na Inglaterra a greve dos mineiros, quando a Margaret Thatcher propõe a privatização das greves, e os mineiros resistem bravamente, tentam ali se articular, tentam ali resistir, mas a Margaret Thatcher, junto com a imprensa, conseguem criar a caveira para essas pessoas, justamente porque a Inglaterra vai ficar sem fornecimento de energia elétrica, e aí vai ser aquele terrorismo. E aí uma das frases que marca essa presença da Margaret Thatcher nesse imaginário político-ideológico é a frase "There is no alternative", não há alternativa. É o famoso "aceita que dói menos". E isso foi muito impactante, porque isso acabou criando na classe trabalhadora inglesa, mas sobretudo nas organizações políticas da classe trabalhadora, um sentimento de derrotismo. Porque, bom, se não há alternativa, não tem o que fazer. A maior vitória da Margaret Thatcher não foi ter só privatizado as minas, destruído o sindicato, não foi nem só isso. A maior vitória da Thatcher foi conseguir fazer com que o Partido Trabalhista Britânico, que era um partido de centro-esquerda na Inglaterra, votasse políticas que são políticas da direita, políticas neoliberais.
a gente pode observar isso se constituindo na realidade de agora, né? Quando a gente percebe que, por exemplo, não existe um aceno muito claro por parte do governo para encerrar com a PPI da Petrobras, não existe um aceno muito grande para poder combater o terrorismo que o Comitê de Política Monetária, liderado por aquele corno do Roberto Campos, está fazendo, com a taxa de juros Selic indo para a casa do chapéu e a nossa classe passando fome, e não existe esse enfrentamento. Essa foi a maior vitória que os neoliberais conseguiram. Eles conseguiram, a partir dessa violência, a partir dessa lavagem cerebral ideológica, mobilizar os grupos e organizações políticas de esquerda a se tornarem de direita, ou de centro-direita. Essa é a grande verdade, tanto que o Partido Trabalhista Britânico é o partido de direita e o Partido Conservador é o partido de extrema-direita da Inglaterra, apesar de lá ter Partido Comunista e tudo mais. Então, ela tinha essa ideia de que se você não tem alternativa, você não tem para onde correr. E numa sociedade que é marcada pelo corte de gastos, pela diminuição de concurso público, pela diminuição de uma estrutura de empregos que garanta essa estabilidade, é todo mundo contra todo mundo, porque a gente precisa comer no final do dia. Então isso cria para a classe trabalhadora um sentimento de rivalidade e um sentimento constante também de uma vigilância, do tipo, cortou gente da empresa, se eu não atender a essas demandas que me são apresentadas, ou que eu acho que eu tenho que cumprir, eu vou perder meu emprego, eu serei demitido. E todo mundo sabe que se você não trabalha, você não ganha, você não come, você pode biologicamente morrer. Essa é a questão central. Então, o neoliberalismo ele foi muito perspicaz em atomizar a luta dos trabalhadores. Tanto que a outra frase dela era isso, né? Não existe sociedade, só existem indivíduos e suas famílias, para justamente pensar nessa perspectiva de que não, é cada um por si, no máximo no seu círculo pessoal e acabou. E aí a gente tem outras práticas, né, dos discursos neoliberais, equiparando a economia de um Estado com a economia da família, essa ideia de que se você economizar para ir jantar com o seu ou com a sua affaire para comprar ações do Itaú, você vai ficar rico, né? É essa ideia que tira do trabalho a crítica, tira da questão de que o trabalho, é a valorização do trabalho que garante a estabilidade para a classe trabalhadora poder existir e não viver de investimento, né? E não viver com esse canto da sereia, com esse canto da serpente do deserto, de que a gente vai ficar rico comprando ação do Itaú e daqui a 60 anos eu vou ter meu primeiro R$1 milhão. Só que você vai ter trabalhado tanto, você vai estar com tanta artrite, está todo fodido, e você vai ficar lá com seu dinheiro morto na cama, morto. E provavelmente não vai conseguir, né? Eu acho que essa é a mensagem de motivação que a gente tem que dar para as pessoas. Nós estamos fodidos. Essa é a motivação, nós estamos fodidos. E aí, dentro desse aspecto, a queda da União Soviética também representa um trauma muito grande para todas as organizações trabalhadoras e domestica elas muito forte, né? Então a gente tem a criação de um fantasma do comunismo a partir dessa época, porque afinal a história acabou, né? O capitalismo venceu, os Estados Unidos venceram, não tem mais o que fazer. Essa ideia do neoliberalismo é de justamente promover esse tipo de mensagem, esse tipo de inclinação, para que a gente se desorganizasse. E conseguiram. Eles foram bem-sucedidos nesse aspecto, né? Não é à toa que a gente pode ver que todas as políticas que a gente tem, que estão dialogando com um certo progressismo, dialogaram com uma certa perspectiva de tentativa de construção de um bem-estar social, mas um bem-estar social ali instável, acabaram com ou golpes de Estado, como foi o caso do Brasil, como foi o caso da Bolívia em 2019, como foi o caso do Fernando Lugo em 2011 no Paraguai, como foi a tentativa, por exemplo, de assassinato da Cristina Kirchner no ano passado. Então a gente tem um esvaziamento cada vez maior dessas pautas progressistas, né, dessas pautas que garantem essa estabilidade dentro desse ambiente, dentro do capitalismo, e retrocessos cada vez maiores. E aí, o objetivo dos caras qual que é? Fazer com que a gente recue. Porque se a gente recua, eles colocam as pautas deles. Como diria
o grande, né, literalmente, João Carvalho, quem luta por pauta mínima termina sem pauta nenhuma. O homem é uma máquina, né? Não tem jeito. Grande, gigante, lindo. Mas tem um outro ponto que foi fundamental para que o neoliberalismo pudesse avançar, que era justamente de conseguir fragmentar a classe trabalhadora. E aí, nesse sentido, o principal objetivo do neoliberalismo qual que era? Era de precarizar as nossas condições de trabalho, e dentro desse processo de precarização, como a gente não tem escolha, não tem para onde ir, a gente é obrigado a aceitar os piores empregos que existem. Para vocês poderem fazer uma consulta disso na vida de vocês, basta vocês perguntarem, por exemplo, para os pais ou avós de vocês, o que eles faziam quando eles estavam com 18, 19, 20 anos. Quais eram os empregos que essas pessoas tinham. Muitas vezes empregos de peão de fábrica, empregos de operários, que têm vidas mais estáveis do que a nossa. E olha o ponto da contradição, hoje a gente tem o computador lá, que você digita o negócio, como é que é chat? GPT. Ai, gente, não aguento, não dá. Eu nunca entrei nesse negócio, eu acho que eu estou ficando velho. Mas você tem inteligência artificial, você tem a maquinização de tudo, você tem várias coisas que garantem, né, uma produtividade maior, poderiam garantir que a gente trabalhasse menos, e o que a gente vê é o contrário, a gente trabalha mais. Porque vai vir a turma da direita e falar, aí o ódio do bem. Não, é ódio mesmo. Sem nenhum tipo de fetiche em falar isso, sem nenhum tipo de problema em falar isso. Porque eles de lá não têm problema nenhum em sentir ódio da gente. Quando eles aprovam política de austeridade, quando eles aplaudem discurso de torturador, quando eles veem a polícia batendo em professor, batendo em estudante, eles não têm problema nenhum. Por que a gente deveria ter? Por que a gente deveria hesitar? Porque o negócio é esse, né, gente? Quando a gente hesita, quando a pessoa está numa posição de hesitação, quando ela está vacilante, eles avançam. Quando a gente se encontra num lugar de hesitação, eles avançam. Porque a gente tem que ter sempre a firmeza de um militante comunista, de que a gente está do lado certo da história, do lado da nossa classe na história. E essa solidariedade, esses vínculos de amor, esses vínculos também de ódio, e a gente tem que ter muito, são vínculos que só podem ser canalizados e realizados a partir da nossa organização. Não tem outro caminho. Esse é o ponto central que o camarada me apontou ontem. Muito importante falar de solidariedade, bacana, mas e aí? O que a gente faz? Porque a gente só pode construir essa alternativa, e é a gente que vai chegar na mesa, é a gente que vai chegar ali na hora, para essas pessoas que destroem as nossas vidas, que destroem o nosso modo de existência, em nome do lucro, e virar e falar, gente, vocês não têm alternativa, então vocês podem escolher, ou vocês vão acatar o que nós estamos decidindo, ou a vontade do povo será soberana. É isso. É preciso que a gente entenda que a gente só vai conseguir construir esses caminhos de mudança se a gente estiver organizado, se a gente conseguir destruir aquilo que o neoliberalismo foi mais eficaz em fazer, se a gente conseguir reconstruir a nossa capacidade de sonhar, a nossa capacidade de sonhar, e não é sonhar com pouca bosta não é sonhar porque bacana, importantíssimo, tá? Derrotamos o Bolsonaro, nós derrotamos o Bolsonaro, e isso tem que ser comemorado, a gente conseguiu, mas não é só isso, esse é o primeiro passo, é a gente entender que é só a partir dessa mobilização, e é uma mobilização que atravessa necessariamente os nossos afetos. Eu acho que esse vai ser o termo do século XXI, sabe? Eu acho que vai ser isso, vai ser afeto.
E ele em todas as suas dimensões, da escuta, da raiva, da tristeza, do compartilhar, e sempre orientado em direção a esse, não a esse futuro, porque não é sobre o futuro, né, gente? A nossa tarefa fundamental, a nossa tarefa de organização, a nossa tarefa de destruição, é ousar lutar e ousar vencer no presente. Porque, para encerrar, enquanto a gente não fizer isso, as 700 mil pessoas que padeceram, todas as outras que padeceram antes, todas as outras que padecem todos os dias sobre as ações do Estado, sobre as ações do Estado capitalista, não vão dormir em paz. O nosso inimigo não tem cessado de vencer. E é a nossa tarefa, olha o alarme aí, e é a nossa tarefa garantir que ele seja derrotado. E para isso é fundamental que a gente possa sonhar, né? Que a gente possa poder imaginar um novo mundo, e imaginar esse mundo com ousadia, porque não dá mais tempo de ser letárgico, não dá mais tempo de esperar. O tempo de espera acabou, porque ou somos nós, ou são eles, e eles estão prontos. E quando esse trem da história passar na nossa frente, esse trem não vai parar para a gente subir, ele não vai parar, vai caber a nós, ao olharmos esse trem, percebermos se a porta dele está aberta, e a hora que a porta estiver aberta, ele vai passar. Aí cabe a nós a gente decidir e se mobilizar, para a gente poder pegar esse trem. A gente sabe quando? Não. Como vai ser? Não. Porque não tem a ver sobre estar pronto, né? Eu gosto muito da ideia de que a gente nunca está pronto, plenamente pronto. Acho que isso é uma ilusão. A gente está sempre aprendendo, está sempre construindo. E eu acho que a vitória é de quem ousa. De quem ousa. Da mesma forma como eles ousaram, a gente também pode ousar. Não é à toa que o lema da OJC, que é a coisa mais bonita, né? Ousar lutar, ousar vencer. Gente, muito obrigado por todos vocês estarem aqui. É muito especial para mim estar presente nesse evento, e eu acho que a gente vai conseguir sair daqui para poder refletir, para poder pensar e entender que a nossa luta, ela é uma luta necessariamente coletiva. E ela é uma luta que não vai nos dar a vitória final porque venceremos e acabou, né? A gente vai vencer porque a gente sabe que está trabalhando para isso. A gente vai vencer não porque é uma previsão do futuro. A gente vai vencer porque nós sabemos que estamos criando o nosso presente para que a gente possa vencer. E é isso que vai fazer a gente vencer. E a gente vai vencer porque me parece que cresce. Obrigado, gente. Dizer que eu sou delegado do Sindicato dos Motoristas de Aplicativo do Estado do Pará. E eu gostaria de dar minha contribuição aqui com relação à luta sindical. Dizer que é uma honra estar aqui no Sindicato dos Bancários, discutindo esses temas sobre a luta dos trabalhadores, que é uma luta legítima, que é uma luta importante e que, infelizmente, tem sido destruída, denegrida, pela mídia, tem sido desvalorizada até pelo próprio trabalhador, que às vezes não procura ter a sua consciência de classe. Então, eu também sou vice-presidente da Federação Nacional dos Conferentes, Concertadores, Vigias, Bloco e Arrumadores Portuários. E nós estivemos no seminário essa semana aí discutindo com diversas autoridades, com diversos dirigentes sindicais, o sindicalismo, a importância dele. Então, os motoristas de aplicativo que estiverem aqui, eu gostaria de pedir que valorizassem o sindicato, que fortalecessem o sindicato. Nós estamos prestes a
enfrentar uma batalha de regulamentação, que eu acredito que seja importante, sim, mas o trabalhador ele tem que se fazer presente na discussão, ele tem que ser atendido por isso, tá, pessoal? Só para vocês terem uma ideia, é uma conjuntura contra o movimento sindical, contra o trabalhador, ao ponto de que hoje no Ministério do Trabalho e Emprego nós só temos 4 fiscais para fiscalizar os marítimos, os portuários, os ferroviários, os aeroviários e também o pessoal do transporte. E o motorista de aplicativo se inclui, né? Estou falando do setor de transporte, do qual eu faço parte. Então, pessoal, eu gostaria de pedir que o motorista de aplicativo tivesse a consciência que o sindicato garante direitos, que é o sindicato que luta por você. Lá em Brasília, é o sindicato que luta por você contra a patronal. E tem gente que acha que o Uber... não, estão contra o Uber. Espera aí, eu sou motorista de aplicativo, eu tenho que defender o Uber. Foi perfeita a sua fala, Gustavo, quanto com relação à depressão, que às vezes ele não se percebe, né? Ele tenta maquiar, esconder o sofrimento. E hoje, pessoal, o motorista de aplicativo, nós voltamos para a época do liberalismo, né? Onde o patrão negociava direto com o empregado, né? Enfim, sem garantia de nada. E é mais ou menos a comparação de um leão negociando com um gatinho. Entendeu? Não tem lógica. Então, nesse meio, é o sindicato que atua para defender o seu direito. É o sindicato que atua para garantir uma melhor qualidade de vida para você e para a sua família. O movimento sindical sério, ele realmente surte efeito lá dentro da sua casa, na sua renda, na sua qualidade de vida. Então, valorizem o movimento sindical, pessoal. Os motoristas de aplicativo, que muitas das vezes criticam, a gente não critica, não bate de frente, mas que tem aquela mágoa, tem as suas razões com os erros de alguns movimentos sindicais que realmente não levaram a sério a luta, mas hoje o nosso sindicato ele leva a sério a luta do motorista de aplicativo, entendeu? Então, inclusive no interior do Pará, recentemente nós conseguimos que os profissionais plataformizados, Motoruber, Uber, tivessem o direito garantido de voltar a rodar, porque a prefeitura tentou, né, vocês acompanharam na mídia, tirar esses profissionais da rua. Mas hoje nós não temos direitos garantidos. O motorista de aplicativo não tem direito a benefícios sociais, não tem proteção nenhuma. E a única proteção que a gente ainda tem, né, ainda é, às vezes, desvalorizada, às vezes atacada pelo próprio motorista de aplicativo. Então, faço esse apelo, né, que a gente divulgue a real finalidade do sindicato, que é a favor da proteção, que é a favor da luta, que é a favor da melhoria da qualidade de vida de todos os seus associados e, inclusive, dos não associados, porque os sindicatos representam também aqueles que não são associados. Isso é previsto, né, no ordenamento jurídico do nosso país. Então, pessoal, essa é a minha fala. Parabéns, obrigado pela oportunidade. E me desculpem por não prestigiar até o final, porque eu tenho um outro compromisso, mas muito obrigado pelo convite. Obrigado. Valeu. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Gustavo. Eu posso dizer que ele foi a porta de entrada, não para a minha radicalização, ou sim, no caminho da radicalização, ele e o Ian, que foi através deles que eu tive contato, a conhecer realmente o que é o comunismo, né? Eu conhecia o comunismo através da direita. Eu me radicalizei muito cedo, né? Através de MBL da vida, através dos memes ali na época do impeachment da Dilma, e apoiei aquilo, né? E só agora, com a desgraça do Bolsonaro, eu pude despertar para isso que a gente tem vivido. Estou perdendo tempo aí. Mas, beleza. Eu passei a enxergar, de fato, o que a gente vive, qual classe eu pertencia, porque, assim, eu me enxergava, né? Eu me enxergava como um jovem de direita, eu achava aquilo revolucionário, ser de direita e tudo mais. Achava que eu pertencia àquela classe daquelas pessoas, mas eu fiquei cego e não enxerguei que... sou um morador de periferia, mano, eu moro ali na Águas Lindas, entendeu? Porra, imagina só, entendeu? Mas, muito além dessa crítica que eu faço a mim mesmo, o Gustavo me trouxe uma outra visão. Ele fala, por exemplo, cara, a gente não deve julgar o pobre de direita, vamos dizer assim, né? Pobre de direita. Porque aquele cara, ele simplesmente está cego. Ele não está enxergando direito as coisas.
E esse complemento tem a ver com a pergunta que eu vou te fazer. E outro ponto, eu acho que o pobre de direita, cara, tipo, a nossa classe no geral, eles só precisam de uma luz, de uma direção, como o Gustavo propõe, né? Falando de forma clara, a nossa linguagem. Então eu acho que a gente que é periférico, mano, a classe trabalhadora, a gente só precisa de um toquezinho, sabe? Tipo assim, cara, não é por ali, sabe? O Bolsonaro não vai resolver a tua vida. O Bolsonaro não está contra o sistema. Olha para esse outro lado aqui. Olha a história dos movimentos de... Porque é quase um palavrão, cara, tu falar movimento comunista, partido comunista. Mas, mano, eu entendo que isso exige coragem. A gente precisa ter coragem para enfrentar, porque essas coisas estão lapidando a nossa pele, cara. Estão machucando a gente de verdade, sabe? A gente sente na pele toda essa desgraça do neoliberalismo na nossa vida. A gente sente, não é um negócio que está só no discurso, está só no ideário, ali nos livros. Não, a gente sente na nossa pele diariamente. Então, eu queria fazer desculpa por me alongar, pessoal, me desculpa mesmo. Eu queria fazer 2 perguntas para o Gustavo. Primeiro, o que você acha que a gente deve fazer, tanto como discurso, como estratégia, para trazer essa galera para o nosso lado, entendeu? Para falar ali para o cara da minha rua, para o dono do mercadinho, da quitanda, mostrar para ele realmente como que a gente deve lutar, entendeu? O caminho que a gente deve seguir para conseguir a emancipação da nossa classe, entendeu? Ou seguir nesse rumo. E a segunda pergunta eu sigo outros radicais, né? Por exemplo, eu acho que você conhece caramba, esqueci o nome dele, o Chavoso da USP. E meio que eu não vejo vocês assim interagindo, conversando, eu não sei quais são as diferenças, né, das linhas de pensamento de cada um, mas eu queria saber até que ponto você acha que é válido a gente se juntar com pessoas assim, não vou falar trotskista, fica tranquilo, mas pessoas que enxergam no horizonte do comunismo uma saída, e apesar das divergências que as pessoas possam ter de entendimento, vamos dizer assim, até que ponto você acha válido fazer uma frente ampla com essas pessoas? Pô, esse termo foi uma merda, mas beleza. Até que ponto você acha que a gente pode fazer uma frente ampla com essas pessoas, justamente para a gente conquistar uma quantidade maior de pessoas, uma maior capilaridade, entendeu? Porque eu vejo que a gente sofre muito disso, dessa... Ai, meu Deus, me fugiu palavras. Dessa restrição da gente, entendeu? Para uma área e tudo mais. Como é que você acha que a gente pode juntar com essas pessoas, sabe? Me perdoa. Boa noite, pessoal. Boa noite, Gustavo. Eu sou professor de redação, eu sou formado em letras desde 2021 e desde então eu trabalho, como eu já disse, como professor de redação. E eu sempre gostei de ler e de escrever, e eu sempre quis ensinar isso para as pessoas. Porém, o que eu sinto é que eu não faço isso. Eu apenas ensino para as pessoas a receita de bolo da prova do Enem. E eu sempre sinto que se as pessoas tivessem, se os meus alunos tivessem tido uma base forte no fundamental, no ensino médio não precisaria ensinar para elas conectivos, ou pontuação, ou vírgula. E quando eu converso sobre isso com os meus outros colegas professores, tanto os que se formaram comigo, quanto os de outras áreas, todos nós sentimos isso, que a educação foi muito tomada por essa indústria da educação, dos vestibulares. E eu queria perguntar para o Gustavo, não é necessariamente um conselho profissional, apesar de parecer, mas qual é a perspectiva dele e o conselho que ele daria para um jovem professor que está começando em como ele pode, de alguma forma, construir um ensino que seja mais emancipador e não apenas voltado para essa indústria. É isso. Boa noite. Obrigado. Boa noite, Gustavo. Eu sou André Luiz Santos Alves, sou assistente social, formado pela FPA, mestre em Políticas Públicas e Serviço Social. E eu vi que você foi para Cuba, né? Você postou vários vídeos
eu queria falar que eu também fui para Cuba. Eu tive esse privilégio na minha vida, sério mesmo. Aí eu sou uma das poucas pessoas que, quando eu falo, vai para Cuba, eu falo, pô, já fui, porra. Então, assim, tentando resumir um pouquinho, né? Mais rápido possível, porque tem pessoas que querem falar também. Foi uma experiência muito foda assim, na minha vida. Foi em 2016 que eu fui. Foi ali no período, assim, quase já no golpe da Dilma. Não foi no golpe. Foi na semana de 26 de julho, que é justamente a semana que eles comemoram a Revolução. Então, estava todo esse ambiente de revolução e tal. Do aniversário, no caso, da Revolução, né? Então, eu queria te perguntar, assim, queria que tu falasse um pouquinho, não é pergunta, falasse um pouquinho sobre o que tu achou, qual a tua perspectiva sobre Cuba, né? O que você, coisas positivas, negativas, enfim, fala o que você achou de Cuba. E assim, eu particularmente me surpreendi positivamente porque eu passei 12 dias em Cuba e foi os únicos 12 dias da minha vida que eu saí na rua sem ter medo de ser assaltado, de verdade. Cara, é muito doido. E o mais louco é tu sair na rua e não ter nenhuma propaganda, dizer compre aquilo, compre isso, compre esse, tenha corpo tal, não tem isso, cara. Então, assim, é absurdo, tipo, também questão de saúde, que realmente todos têm direito à saúde, educação. Então, assim, claro que Cuba tem seus problemas, tem, mas tem muitas coisas impressionantes que eu quero que o Gustavo vai falar um pouco mais para vocês, né, que ele foi para lá também, e depois, se quiser trocar uma ideia comigo, já é, beleza? Valeu, viva Cuba, porra! Viva, hasta la revolução! Bom, vamos lá então, começar. Eu vou responder na ordem que foi perguntado, tá? Deixa eu ficar de pé. Primeira questão, né? Eu acho que o apontamento que o camarada fez é importantíssimo. Eu acho que a posição, muitas vezes, que certos setores da esquerda liberal tratavam, né, trabalhadores que estão ali alienados, que estão ali num discurso muito reacionário, é um jeito muito preguiçoso, né, e muito até elitista de você se referir a alguém que está ali imerso nesse processo como, tu é um idiota, um fascista, blá, 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 meio que isso, né? Acho que a gente tem que entender, primeiro ponto, que existem casos que são irreversíveis. Eu acho que esse é um primeiro ponto importante, assim. Não tem o que fazer. A gente não pode achar que a gente vai chegar para converter, eu nem gosto desse termo, né? Converter as pessoas, porque acho que a conversão, né? Isso é uma coisa que acho que é até importante reforçar. A conversão acaba implicando na formação de alguém que não pensa, né? De alguém que reproduz uma ideia. Então eu não quero ninguém, eu não me sinto bem ou feliz ou qualquer coisa assim, quando eu percebo que, por exemplo, tem pessoas no grande tribunal das minúsculas causas, que é o Twitter, e fica meio que repetindo as coisas que eu estou colocando. Isso é uma merda. Isso é uma merda, porque isso não ajuda em nada. Aquele negócio, né? A gente tem que combater, por mais que eu acho que a gente possa entender que existe uma lógica da gente estar recebendo esse material e refletir sobre isso. Porque eu acho que também tem muito a ver com a forma como a gente aborda esses trabalhadores. Nosso objetivo não é converter os trabalhadores, a gente não é jesuíta, tá ligado? A gente não é padre. Nosso objetivo é de poder promover uma conscientização daquela pessoa. Então eu acho que isso, até da minha própria experiência como professor, uma coisa que me ajudou muito, é a gente sempre entender que o nosso objetivo não é necessariamente, e não é, né, direcionar para a luz, mas não no sentido messiânico. A gente não tem todas as respostas, tá ligado? Eu acho que é importante a gente, quando conversa com alguém, estar disposto a escutar a pessoa. E eu aprendi isso, a primeira dica, além das outras dicas da segunda pergunta, do professorado. Eu acho que a gente, enquanto militante comunista, só pode construir
a nossa autoridade diante do outro quando a gente se propõe a escutar o que o outro tem a nos dizer. Tá ligado? Eu acho que se eu chegasse, por exemplo, para a camarada, e ela não fosse camarada, né, e falasse, não, porque o comunismo é isso, 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 eu acho que é uma posição muito ruim, porque eu já sei o que é, tá ligado? Eu já tô ligado, mas eu acho que para a gente poder promover essa instigação, essa relação, uma relação ela é necessariamente pautada por dialética, né? Ela é necessariamente pautada por diálogo, e o diálogo presume a escuta. Se a gente quer se construir enquanto militante, não é a gente que tem que cobrar da pessoa que ela me escute. Não, ó, tu tem que me escutar porque eu sou a voz da razão, porque eu tenho todas as respostas. Ninguém gosta de ser palestrado, gente. Alguém aqui gosta de se sentir idiota? Ninguém, né? Eu espero que não. Então, tipo, eu acho que para a gente poder conversar com as pessoas assim, é preciso que a gente as escute, né? E possa escutar quais são os anseios delas, o que elas trazem, e como que eu vou escutar isso, como que eu vou conversar com elas sobre isso. Não é uma tarefa de refutação permanente, né? Eu acho que é uma tarefa de escuta e é uma tarefa de saber apertar e de saber soltar, porque a gente nunca vai chamar ninguém, a não ser que a pessoa seja um gênio sei lá, né, o sedutor da internet, sei lá, a gente vai conseguir conquistar alguém no primeiro diálogo. É muito difícil, muito. E eu acho que também não tem que ter pressa, sabe? A gente não pode ter pressa nesse sentido. A gente tem que ter a noção de que construir esses vínculos de escuta, esses vínculos afetivos, esses vínculos políticos, demanda tempo, né? Construir relações de qualidade demandam tempo, demandam autocrítica, demandam escuta. É a mesma coisa com o professorado. Pô, por que né, tem N condições ruins relacionadas ao trabalho, sobre tudo isso, mas eu acho que é nosso papel enquanto vanguarda promover esse trabalho da escuta. E aí a gente consegue ser pautado pela realidade da pessoa, por aquilo que a afeta materialmente, não por aquilo que eu imagino que a afete. Ela vai me dizer o que afeta ela, e a partir disso eu me movimento. Eu acho que essa é uma abordagem assim, fundamental. E do segundo ponto, eu acho que as divergências elas são normais, né? Eu acho que a gente tem que sempre tratar a divergência a partir da perspectiva de qual tipo de construção política está sendo feita por determinadas pessoas. Porque eu acho, pessoalmente, eu tenho essa impressão, que existem casos de divergências que são inconciliáveis, sabe? Eu acho que não tem como promover um diálogo, mas eu acho que é um processo de maturidade também, construção de maturidade, porque projeto político não é sobre a gente, né? Não é sobre ninguém me escuta, ninguém ouve o que eu tenho para dizer, a outra pessoa é a minha inimiga. Não, no meio a gente tem muito oportunista, tem muita gente que não vai conseguir ter essa construção política, que faz isso muitas vezes norteado por ideologia pequeno-burguesa, por um comportamento pequeno-burguês. No final das contas, todo mundo quer a mesma coisa, mas eu acho que a gente tem que pensar, né? O que está sendo construído politicamente? O que essas pessoas estão fazendo na materialidade? Né? Como que elas estão mobilizando? Como elas estão organizando? Eu acho que essa pergunta é fundamental, para que a gente também não despenda a nossa energia, isso vale até para falar com o pobre de direita também, né? Um termo horrível, mas é isso, para a gente entender que nem toda batalha a gente vai ganhar, e nem toda batalha vale a pena a gente entrar, tá ligado? Acho que a gente tem que se nortear por isso. É isso. Essa é a primeira pergunta. Da segunda, dica para professor, né? Que merda, né? Eu acho que o primeiro, talvez, conselho, né? Eu acho que a gente entender duas coisas. Primeiro, a gente não vai mudar o mundo. Sinto muito. É isso. Né? Eu acho que essa é uma ideia que é muito vendida para a gente,
quando a gente... No Hollywood... Mano, eu vou contar uma coisa vergonhosa agora. Uma das coisas que me fez ter vontade de ser professor foi, é claro, né, uma professora de história que eu tive no Fundamental, a professora Fabi, que inclusive é professora da Federal de Palmas. Ela é ligada ao MST, foda. Fabi, um beijo. Nunca poderei ser grato bastante. Mas também por um filme. Não, burro, né? Burro. Sociedade dos Poetas Mortos, né? Ah, é claro, né? Ah, que clichê. É clichê porque é verdade, né? Porque sempre funciona. Pra pegar os trouxa lá, né? Eu era um trouxa. Todo dia um malandro e um otário saem de casa, né? O malandro era o diretor do filme, né? E aí eu vi aquela coisa, e tem toda esse sentimento, né, de professor que guia as pessoas, e é uma coisa inspiracional. Eu acho que isso é muito adoecedor, sabe? Eu acho que isso é muito adoecedor e muito ensimesmado, do tipo, eu vou mudar a vida dessas pessoas, eu vou fazer a diferença. Calma aí. Eu acho que a gente, enquanto professor, tem que entender que a gente tem uma responsabilidade muito grande. Muito grande. A gente é responsável pelo que a gente diz, de como a gente se comporta. A gente não é responsável por como o outro recebe aquilo. A gente não tem o que fazer em relação a isso. A gente tem que ser carinhoso na nossa comunicação, a gente tem que ser legal, a gente tem que ser honesto, educado, respeitoso. O que o aluno, isso vale para qualquer pessoa também, faz com isso, problema da pessoa. Eu não tenho o que fazer com isso, tá ligado? Eu acho que isso é importante, porque tira a gente dessa ilusão do pedestal, da docência. Tira a gente dessa ilusão de que, porque no final, a camarada é professora, eu acho que esse sentimento roda a gente, né, de como isso é desgastante, porque a gente se coloca na posição de herói. O professor não é herói, o professor é trabalhador. O professor é um membro da classe trabalhadora. É isso. A gente pode, eu acho que o melhor vínculo que a gente pode criar para alterar, né, para ter qualquer tipo de pretensão de... Eu acho que nem é bom ser guiado por sentimento de pretensão de mudar as pessoas, sabe? Eu acho que a gente ir lá e ser honesto com quem a gente é, ser honesto com essas pessoas, escutá-las, né? Porque vamos lembrar, né, gente, estudante é uma pessoa que está em formação. Não tem como cobrar uma maturidade de uma criança de 15 anos, sendo que o adulto de 40 não tem essa maturidade. A criança de 15 anos tem que se comportar como uma criança de 15 anos, e o adulto se comportar como um adulto. Se um adulto se sente no mesmo patamar de maturidade nessa relação, tem algo errado. Mas onde que está o problema? Está no estudante? Não. Está na nossa má formação, está no processo de baixo pagamento de salário, está no processo de reforma do ensino médio que coloca disciplina merda, né? Aula de... Como é que é o nome daquele negócio? O que rola por aí. Tá ligado? Então eu acho que para a gente poder conseguir construir condições de trabalho que aí necessariamente perpassam a nossa relação com os estudantes, a gente tem que construir um caminho classista para a nossa profissão. Tá junto ao sindicato, junto aos estudantes contra a reforma do ensino médio, que está agora, é a classe mais mobilizada que está falando sobre isso. Então é a gente construir essas pontes de diálogo e de escuta e esses processos. Eu acho que isso é fundamental. E ficar de boa e entender que a gente não vai cativar todo mundo. Mas não é essa a meta. Não é cativar todo mundo, porque não é sobre isso, né? Não é sobre eu, Gustavo, indivíduo, CPF, cativar alguém. É fazer um trabalho e construir relações. Eu vou dizer, eu tive um aluno, só para terminar essa pergunta, eu tive um aluno que era o meu aluno favorito, né? Esse negócio, professor não tem aluno favorito. Mentira. É mentira. Esse moleque era muito legal. Ele discutia, ele debatia, e você via que o moleque queria conhecer as coisas, ele queria, sabe, falar.
O moleque era liberal. E aí, como que eu vou me portar nessa situação? Eu vou falar, você é um liberal idiota? Marmanjo? Oi? Liberalzinho de merda, não. Um marmanjo de 28 anos falar para um moleque de 17 que ele é burro? Porra, parça, brincadeira, né? Como que a gente canaliza essa energia? A gente vai silenciar essa pessoa porque ela é liberal? Não, né? Então eu acho que a construção, a coisa mais da hora da docência, eu acho que o canal acaba sendo um pouco reflexo disso também, é a gente poder construir pontes de diálogo e pontes de relação com as pessoas. Eu acho que é isso. A gente construir relações que sejam saudáveis, respeitosas, honestas e que vão ser construídas na base da camaradagem. É isso, na camaradagem. Eu acho que esse é o sentimento que pode atravessar a nossa profissão. E Cuba, porra, bom pra caralho, né? Não tem nem o que falar. O bagulho mais sinistro, tem muitas coisas para contar, né? Mas duas coisas me chamaram muito a atenção lá. A primeira, de ver o quanto aquelas pessoas entendem, e isso me deixou motivado, quanto elas entendem que elas são a revolução. Puta que pariu. Isso daí, amigo, é inacreditável. Porque você percebe que existe sim, né? Fidel, Che, Camilo Cienfuegos, mano, a turma toda, né? Eu até vi o Raul Castro, ó, foi louco. Mas você percebe o quanto a criação de um sentimento de coletividade e de solidariedade entre eles, acho que até o companheiro pode afirmar isso, esse sentimento coletivo é algo que está transmitido na forma como eles contam a própria história. Eles têm orgulho, eles são patriotas, mas eles são patriotas que não se colocam na frente do caminhão. Até 99, no ano da Revolução, se eu não me engano, assim, foi em 2016 que eu fui, né? Estava lá a linha do tempo. Então, mais de 90% da população era analfabeta. Depois da Revolução, lá por, acho que 10 anos depois, 69, 70... 3 anos depois. 3 anos depois, né? 3 anos depois. Já era 99% da população já era alfabetizada. Programa de então, alfabetização bagulho, em assim, massa. muito doido, cara. E eu acho que essa construção que é feita lá, eles têm muito orgulho dessa construção da memória. Eu acho que é muito sobre como a revolução foi construída ali, né? Que eles desembarcam em Sierra Maestra e eles vão conquistando os camponeses, tá ligado? Eles vão mobilizando os camponeses com firmeza, humildade e disciplina. E as pessoas olham aquilo e falam, pô, é isso. A história, só vou contar mais essa anedota para abrir para mais perguntas, para não atrasar muito. Mas a gente visitou lá um centro de imunologia nuclear. Eu nem sabia que isso existia. Eu nem sei se tem isso no Brasil. Lá foi criado em 94, na época do período especial, que foi a época mais sinistra da história de Cuba, porque a União Soviética havia acabado, e o Comitê de Ajuda Mútua Econômica, que era o principal grupo de países que Cuba tinha parcerias econômicas, havia acabado, da noite para o dia. Não teve período de adaptação, acabou. E aí era uma época que Cuba teve muita gente que fugiu, muita fome, desgraça total. E o Centro de Imunologia foi fundado em 94, no meio do período especial, porque o governo cubano sabia que era importante ter essas instituições e esse tipo de desenvolvimento técnico-científico. O governo cubano ainda patrocinava estudantes do mundo inteiro a irem estudar medicina na ilha, para eles aprenderem a medicina cubana e exportarem a medicina cubana para fora. E nesse centro de imunologia, a diretora do local falou que eles estão desenvolvendo remédio profilático para câncer, que é distribuído no SUS deles lá, que eles estão num processo de experimentação de um remédio que interrompe necrose causada por diabetes. Maluco, outro patamar, né? Outro patamar. O socialismo é bom demais. E aí, tudo muito emocionante. Eu chorei todos os dias, né? Eu sou uma pessoa muito emotiva. Para quem acompanha o canal sabe, emotivo tanto da raiva quanto da emoção. E aí, uma hora a gente perguntei assim, né, para a diretora, pô,
Mas e os insumos, né? Porque eles não podem importar nada. Eles não podem importar nada. Como é que vocês desenvolvem, né? Como que vocês se mantêm, né? Como que é isso? Ó. Aí, ela me disse 2 coisas. Ela falou, eu vou dizer 2 coisas. A gente continua por 2 motivos. E ela disse, primeiro, porque nós vamos vencer. Maluco, a hora que ela falou isso, falei, tio, é isso. É isso. Acabou. A certeza inabalável de que vão vencer. Aí o segundo ela explicou e eu não prestei atenção, porque eu estava emocionado da primeira afirmação. Eu não lembro, desculpa aí, tá? Desculpa. Mas, ai, que tristeza, né? Mas eu acho que é muito legal isso, né? De ver o quanto eles estão ligados a essa história de libertação, de mobilização, de todo mundo estar nisso. E aí me deixou mais motivado, porque aí você percebe que a revolução foi feita por pessoas comuns, sabe? Tem o Fidel, tem o Che, tudo mais, mas tem os camponeses que lutaram ao lado do Fidel e do Che. Tu conhece a história de Santa Clara? Porra, deixa eu contar essa história. O Che, no 4º dia da viagem, eu prometo que é a última, tá, produção? Desculpa. No 4º dia da viagem, a gente foi visitar um mausoléu do Che Guevara, numa cidade chamada Santa Clara. E a gente, né, chega no mausoléu, aquela choradeira do caralho, porra, atravessei a rua, subiu tudo aqui, até passei mal de calor, não, delícia demais, chorando que nem um desgraçado. Aí, pô, muito foda, uma estatuona gigante dele com a arma na mão, nossa senhora. E aí, eles contaram a história de por que o Che está enterrado em Santa Clara, né? Que é uma cidade que eu nunca tinha ouvido falar, só ouvi falar ali. E eles explicaram, quando o Che morreu na Bolívia, em 67, os restos mortais dele só foram encontrados 32 anos depois, porque o governo boliviano não deixava fazer essa procura. Quando ele morreu, e aí encontraram os restos mortais, se levantou a questão, onde vamos enterrar Che Guevara? Em Havana? Na Argentina? No Congo? Na Bolívia? Em Cuba, né? Até a carta a carta de despedida do Che pro Fidel fala isso, né? O médico argentino que entregou sua vida para outro povo. Nossa, até arrepia. E aí, aí eles estavam contando que em Santa Clara, eles decidiram ser lá, porque Santa Clara foi a última grande cidade tomada pelo exército rebelde, pela coluna liderada pelo Che. Tá boa a história, né? O que acontece é o seguinte, na Revolução, final de 59, as forças do Fulgêncio Batista precisavam atravessar a região de Santa Clara para levar um trem com armamento e soldado. E aí, o Che, liderando essa coluna, descobriu, através dos trabalhadores da ferrovia, os trabalhadores da ferrovia cantaram a bola, que o trem ia passar lá. E o Che falou, a gente tem que parar essa porra aí. E aí o Che, com mais 18 malucos, né, 18 pessoas completamente malucas, foram e fizeram um plano do assalto ao trem blindado. Inclusive, na cidade de Santa Clara, perto do mausoléu, o trem original está lá. A retroescavadeira que eles usaram para destruir o trilho está lá. As armas estão lá. Foi tão legal. E aí a gente, desculpa, eu não consigo me contar. E aí ele estava contando que eles pegaram uma retroescavadeira, destruíram o trilho do trem lá na frente e, com a ajuda dos camponeses da cidade, fizeram caixas e mais caixas de coquetel Molotov. Maluco, você tá doido. E aí, o trem descarrilhou. E aí tinham 400 soldados do exército batista lá dentro, contra 18 guerrilheiros. Os 18 guerrilheiros pegaram os coquetéis Molotov e tacaram tudo no trem. Tudo no trem. Mas eles não queriam
atingir, eles não tacaram no trem, eles tacaram na direção do trem. Porque o objetivo deles era esquentar a área ao redor do trem. Porque como o trem era blindado, não tinha saída de ventilação. Um dia quente, Cuba é um calor do caralho, e tu tá num trem, num dia quente pra cacete. E aí o Che, líder da coluna, os oficiais, né, desesperados e tal, e o Che, na negociação, fala assim: essa aqui é uma batalha que não tem nem mortos nem feridos, e só depende de você, oficial do exército, manter desse jeito. É a sua escolha. Meteu essa. E aí o Che ainda falou assim: e aos soldados que estão aí dentro, nenhum de vocês será punido, porque nós sabemos que vocês só cumprem ordens. Deu 15 minutos e o oficial se rendeu. E aí essa história, o assalto ao trem blindado, eles pegam, e aí essa carga, esses soldados, eram para ser enviados para Havana, contra uma operação local, foi interceptado, eles pegam as armas, os soldados são todos perdoados pelo governo, o oficial acha que ele chega, não sei se ele é preso, se ele é fuzilado, não sei o que acontece, mas essa é considerada a vitória capital da Revolução Cubana, porque depois disso o Fulgêncio Batista foge para a República Dominicana. E aí os revolucionários entram no dia 1º de janeiro de 1959, em Havana, no dia do Ano Novo. Porra, vão para Cuba, viu? É do caralho. Me alonguei, desculpa, gente. É muita felicidade a gente conseguir botar tanta gente assim no evento, então eu fico muito feliz. A pergunta é assim, é sobre o governo, né? O atual governo, né? Assim, quando não, todo mundo votou no Lula aqui, provavelmente, não é esse caso. É só que sempre houve aquela história que a gente fala: olha, esse vai ser um governo em disputa, este governo está em disputa. Eu não acredito nisso, não acredito que esse governo está em disputa. Queria que tu falasse um pouco sobre isso. E qual é o papel da esquerda radical no governo Lula? E como a gente pode superar o petismo, o lulismo? Porque, na minha opinião, eles são, assim, incapazes de dar conta das tarefas históricas que eles têm. Obrigado. Boa noite, camaradas. Meu nome é Manuel e a minha pergunta é o seguinte. Com o advento das redes sociais, muitas pessoas entraram em contato com o pensamento comunista. E muitas pessoas ficaram, como eu posso dizer, ficaram pensando um pouco mais sobre isso. Como a gente vai e traz essas pessoas que têm aquela fagulha de pensamento na sua cabeça para o nosso lado? E uma segunda pergunta. Como é que faz para desenvolver um bigode tão bonito assim? Enfim, boa noite. Olá, boa noite. Primeiro de tudo, eu gostaria de agradecer por ter a chance de estar aqui. Eu vim a Belém. Meu nome é Fátima, eu sou ilustradora nômade. E desculpa porque talvez a pergunta fique meio andarilha, mas no final vai terminar em Cuba. Bom, né? Nômade. Então, eu estou muito feliz de estar aqui porque eu vim visitar uma amiga querida em Belém. E eu ainda não a conhecia pessoalmente, mas nos últimos anos parece que pelas esquinas eu fiz muitos amigos, coincidentemente de Belém. Então, eu amo Belém. Antes de pisar aqui, absurdamente. De verdade, gente. De verdade. Obrigada. 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 Bom. Então, bom... a parte do agradecimento também é sobre as esperanças. Obrigada por poderem me emprestar um pouco. Eu tenho uma pessoa muito importante, um amigo que uma vez me disse: querida, se a gente precisa de coragem, a gente pode pegar emprestado.
a coragem emprestada, e eu sinto que é o que eu venho fazendo nos últimos anos com tudo que aconteceu por aí. E agora eu acho que a gente pode pegar um pouco de esperança emprestado aqui, um com o outro. Obrigada. Sobre a pergunta, eu vou ter que dar uma breve contextualizada. Desculpa, gente. Vou tentar focar. É difícil. Então, eu nos últimos anos, eu fui nômade, eu ainda sou meio nômade, e coisas aconteceram e eu via quebrar na Grécia. A partir disso, eu vi coisas acontecendo pelas fronteiras, todos os crimes acontecendo com relação aos refugiados, que eu chamo de refugiados e de viajantes valentes. E aí eu acabei ficando por lá e comecei a desenvolver um projeto de artes com refugiados, para refugiados, mas é com refugiados. Então, é voluntário, é um ateliê de arte com refugiados. Então, meus alunos, em geral, são Afeganistão, do Afeganistão, do Congo, sírios, menos sírios no momento, e etc. Ok. E aí eu tive a chance de ver a playlist sobre Cuba. E aí tem um vídeo lá, Gustavo, que me chamou muita atenção sobre a saúde mental em Cuba. E eu fiquei assim, uou, eu já queria conhecer Cuba, né? Porque, bom, pessoa nômade, já sonhava em conhecer Cuba. Mas eu fiquei com muita vontade de ter a chance de fazer um projeto voluntário, um ateliê de artes dentro de um espaço de saúde mental lá. E aí, eu não sei se você tem essa resposta para mim, porque eu sei que é uma pergunta específica, mas eu adoraria saber se você viu abertura para isso, para esse tipo de coisa ser produzida e etc. É isso. Obrigada, gente. Bom, vou responder ao contrário, então. Primeiro respondendo a pergunta da Fátima e depois fazer a volta. Lá em Cuba, existia uma atenção à saúde psicossocial, numa perspectiva bem psicossocial. Então, você tinha todo o complexo da saúde mental voltado à multidisciplinaridade, né? Então, você tem vários especialistas, não só do ramo dominante, que é no Brasil, por exemplo, que é a medicina psiquiátrica, né? Que nas relações da luta antimanicomial é sempre quem tem a última palavra e tudo mais. Lá, eles focam muito no processo de socialização das pessoas. Então, muitos idosos, por exemplo, frequentam os centros de saúde mental, e aí tem espaços para várias oficinas de coisa. Eu não sei como é que é para organizar isso, eu não faço a menor ideia, mas existem essas aberturas e espaços, porque lá eles tentam promover esse bem-estar da saúde coletiva, não a partir do tratamento, mas a partir da ideia de tentar prevenir certas mazelas do adoecimento psíquico, né? Como, por exemplo, a solidão. Então, eles falam que muitos idosos frequentam o local porque são sozinhos, não têm companhia, e os idosos não ficam ali dopados de remédio, sabe? Não é uma coisa que não tenha um sentido de gerar um questionamento. Então, por exemplo, quando a gente visitou o hospital, os velhinhos estavam discutindo sobre questões... Como é que era? Eram questões do envelhecimento saudável e cognição na terceira idade. Esse era o tema da roda de idosos num hospital cubano. Do caralho, né? Porque até hoje eu também não sei o que é cognição, né? Então é isso. Então, eu acho que o foco da atenção de saúde lá é muito nessa, né, da socialização. Então, foi muito marcante, vários espaços, eles comentaram, né, oficina de arte, cine debate, eles têm joguinhos, exercício, baile, muito foda. Os velhos vão pro baile. E aí, teve uma coisa que me chamou a atenção e que me deixou um pouco em evidência isso. Na hora que os médicos estavam ali falando, os enfermeiros, todos enfermeiros, não tinha muito médico lá não. Os enfermeiros falaram, algum paciente quer falar? E os pacientes falaram. Eles voluntariamente se levantavam para falar sobre como era a experiência deles num espaço de saúde coletiva no socialismo, em Cuba. E falavam isso, de
aqui eu chego cedo, vou embora à tarde, aqui é minha casa. Aqui é onde eu me sinto em casa, porque eu estou com as pessoas próximas de mim, estou fazendo coisas e eu não tenho crise faz anos, tipo, é muito raro. E é muito legal, assim, porque você percebe que as dimensões dos problemas que existem lá, com relação à saúde mental, são muito diferentes daqui, né? Então, acho que são um aspecto que me chamou muito a atenção. Com relação à primeira pergunta, né, da segunda pergunta, o bigode. Sabão neutro, cara. Sabão de coco, E o meu caso, a minha genética médio-oriental me ajudou muito, né? É isso. Inclusive, eu já fui parado no aeroporto. Na época que eu tinha a cabeça raspada e barba grande, fui parado no aeroporto pelas forças de segurança da grande democracia do mundo. Eu fui a única pessoa parada aquele dia. Mas não tem nada a ver com racismo, tá? Nada a ver. Qual que era a pergunta? Eu perdi tudo na hora do bigode. Não, lembrei. Trazer as pessoas que estão no ambiente virtual. Eu acho que não tem uma receita, né? Eu acho que é importante a gente poder mostrar esses conteúdos e falar para as pessoas, você está curtindo, achando bacana? Massa, tem que vir para a realidade. Não existe comunista de internet, tá? Não existe coletivo comunista, não existe organização comunista pautada na internet. Isso não existe. Não existe. Não existe porque não existe possibilidade de materialização do trabalho a partir da internet. A internet ela é um ótimo aglutinador, ela é um ótimo depositório de informações, ela é uma ótima forma das pessoas entrarem em contato e conhecerem. Mas a atividade política só é feita na realidade. Então, acho que a melhor forma de trazer essas pessoas é tirá-las da internet. Falar, tu tá achando bacana? Legal. Comunismo não é identidade, né? Comunismo não é carteirinha de identidade que tu mete lá a foicezinha, mete lá a blusinha, paz entre nós, guerra aos senhores. Pô, bacana. Tirar fotinho com o punho. Isso é legal. Isso é bacana. Isso é massa. Mas para a gente poder se reivindicar enquanto comunista, a gente tem que agir politicamente. E a ação política só é feita no mundo material. Só. Né? E eu acho que a gente tem que agir no mundo material para que a gente possa não só preservar e conhecer, isso é uma coisa que o Jones tem falado muito, e eu concordo muito com ele nesse aspecto, de que sim, a gente curte um design relacionado à União Soviética, a designs relacionados à Coreia, sobre Cuba e tal, mas é preciso que a gente esteja inserido na nossa realidade política material para que a gente possa pensar o socialismo brasileiro. Porque a gente vive no Brasil e não na União Soviética. A gente vive no Brasil e não em Cuba, no Brasil e não na Coreia, não no Vietnã, não na Albânia. A gente mora no Brasil. Então a forma de a gente poder trazer essas pessoas é a gente gerar um debate a partir do que a gente tem, que é o Brasil. Quais são os problemas que o Brasil tem? Quais são os problemas que a gente tem que dimensionar para poder mobilizar as pessoas? Isso não vai ser feito na internet. Porque a internet é esse espaço, né, de um certo conforto egóico, assim, uma coisa meio individualista, que você fica lá, né, nessa masturbação de pensar o socialismo como uma idealização, como um grande depositário de informações. Eu acho isso pouco útil. Acho que isso cria quadros pouco preparados, quadros muito dogmáticos, sabe? Gente que lê, mas e aí? Né? Cadê o debate? Cadê a ação prática? Onde é que está, né, o pensamento da construção política para o Brasil, para a nossa classe? Acho que é isso. O melhor jeito de pegar as pessoas da internet é tirá-las da internet e falar que existe um mundo aqui fora que precisa muito mais. E a última pergunta, eu concordo totalmente com o camarada. O governo Lula não é um governo que está em disputa. A gente pode observar isso
sobretudo com as bravatas que são feitas, por exemplo, contra o Banco Central, né? A gente vê acho que até é interessante a gente fazer essa avaliação, um Lula muito combativo, falando muito, mas e aí? Né? E aí? Fala, e qual é? Vai dar o papo, não vai? A gente vê um Fernando Haddad sendo elogiado pelo Paulo Guedes. Não, se o Paulo Guedes me elogiasse, vai tomar no cu, né, velho? Não, alguma coisa eu errei na minha vida. Alguma coisa eu errei. A gente vê quadros super reacionários do PT, como Rui Costa, que tem um poder lá dentro muito grande. Simone Tebet nem se fala, então acho que a gente precisa entender que o nosso papel enquanto esquerda radical não é aceitar a vitória do governo Lula e ficar passando a mão na cabeça porque a gente ganhou do Bolsonaro, porque agora esse corno, literalmente, está voltando, e talvez ele seja preso. Espero que ele seja preso e apodreça na cadeia, mas a gente sabe, eu já vou dar a letra aqui, não se empolguem com isso não, viu, gente? Não se empolguem com essa porra não, porque isso aqui é o país do Pacto Nacional do Esquecimento. Os torturadores da ditadura nunca foram punidos. Pode esquecer. Esperar da institucionalidade, do Xandão, de qualquer pessoa assim, algum tipo de papel civilizatório, radical, é ilusão. É ilusão, está viajando na batata. Pode parar essa viagem. O nosso papel enquanto esquerda radical é a gente estar próximo do governo em pautas que favoreçam os trabalhadores. E quando não tiver, o nosso papel é fazer esse contrapeso. Porque se ficar nessa da gente não, é sempre essa mesma merda, né? Não é hora de criticar, não é hora de falar, não é hora de nada, né? Nunca é hora. Quando vai ser a hora? Porque quando a gente domestica nossas pautas, eles avançam. Então acho que o nosso papel é estar junto ao governo quando for alguma coisa relacionada e interessante para a nossa classe, mobilizar nesse sentido, e quando não for, ou propor elementos que sejam bons para a nossa classe. Por exemplo, no começo do ano, teve mobilização para a greve de trabalhador de aplicativo. E teve gente na merda da internet falando que não era hora de mobilizar trabalhador. Vai tomar no cu, velho. Não, na boa. Na boa. Vai. Oi? Não, tranquilamente. Vai tomar no cu, cara. Não é hora. O trabalhador precarizado do aplicativo está lá se fudendo todo dia. Ah, não é hora, porque a extrema-direita... Meu amigo, a extrema-direita vai agir, independente da gente estar agindo ou não, parça. Não interessa se a gente vai agir ou não. Se a gente não agir, só eles vão agir. Acabou. Não tem que esperar. Eles estão mostrando isso pra gente. 8 de janeiro foi uma amostra disso. Eles vão agir. Eles estão mobilizados. A gente não pode perder isso de mente. Os caras fecharam ônibus, financiaram ônibus para os malucos invadir Brasília. E os caras foram. Vocês têm noção disso, gente? É a nossa tarefa, nosso papel aqui para essa conjuntura, tá organizado, tá junto quando for pertinente para a classe, e quando não for, ser crítico, e ser firme na crítica, é não titubear, não hesitar, porque eles não hesitam, a gente não pode hesitar, se a gente hesitar, eles ganham. Acho que essa é a questão central. Tem mais um bloco, né? Boa noite a todos, boa noite, Gustavo, muito obrigado pela presença de todo mundo, por prestigiar o evento. Eu gostaria de puxar um gancho da fala do camarada Roberto, delegado do Sinditap, e gostaria que você, seguindo a linha da fala dele, sobre a luta sindical, sobre o bom sindicalismo, que a sua resposta fosse direcionada para o trabalhador que vai ver esse corte, na pouca folga que ele tem durante o dia, o trabalhador plataformizado, o entregador, o motorista, o moto Uber que tem agora, e todos os formatos de exploração por plataforma, que esse cara ouvisse sua resposta e visse que tem uma saída para todas as horas e minutos que ele fica na rua,
cumprindo um horário não remunerado, por toda a insegurança, por todo o custo que ele tem que cobrir, por todo o sacrifício pessoal, mental, emocional e da sua família que ele faz para poder trazer o mínimo do mínimo para sua casa. Eu gostaria que esse cara soubesse que tem uma saída, que dá para lutar e que não tem outra alternativa senão lutar. E que, por mais que ele fique desenganado com o processo regulatório que está ocorrendo agora, que é um processo, na minha opinião, na minha visão, pelego, que vai deixar as coisas exatamente como estão, que você reacendesse a chama pela luta do bom sindicalismo no coração desse trabalhador. Independente se é PCB, se é PCdoB, se é unidade classista. Não, é o bom sindicalismo. E que esse mesmo trabalhador que é todo dia martelado pela mídia, que fala que tem que ser desmobilizado, que greve não funciona e tudo mais. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre a prática do bom sindicalismo e como trazer esse precarizado para o sindicalismo. É isso. Boa noite. Eu me chamo Beatriz. Queria agradecer a organização pela homenagem ao Dacílio Jorandi. É uma coisa que eu estou tendo acesso agora e está sendo incrível, assim. Então, tragam mais autores e artistas comunistas, porque eu acho que é um gap que a gente tem muito aqui no Norte também. Eu sou estudante da UFPA e queria agradecer pela tua fala. Eu não tenho como entrar em detalhes em como conversa com a minha vida e com de todo mundo, né, essa questão do sofrimento psíquico, do neoliberalismo e tal. Na verdade, eu vim aqui, eu não tenho uma pergunta, eu vim divulgar o meu TCC. Momento já correto, jabá. Eu sou estudante de cinema da UFPA e durante a pandemia, assim, eu queria largar o curso, assim, porque eu realmente achava que não ia ter cinema depois da pandemia, assim, com todos os cortes, com toda, sabe, tipo, a gente não tinha mais Ministério da Cultura e foda-se, assim, sabe? Então, eu já estava pensando em largar o curso, viver de freela e é isso, sabe? E eu vivo com meu parceiro e nessa época também da pandemia ele passou por maus bocados com trabalho precarizado. A gente tem a mesma formação e durante esses trabalhos que ele pegou, ele também se informou muito pelo YouTube sobre essa leva de conteúdo comunista na internet, que foi meio que uma parada que realmente ajudou a gente a voltar para o curso e produzir o nosso filme, né? Que a gente fez um curta-metragem, a gente filmou ano passado, se chama Ladrão, sobre um entregador de aplicativos e conta a história dele, né? A gente tem uma produtora, um coletivo chamado Solaris Filmes, e eu queria que quem estiver interessado dá uma olhada lá, que a gente tem 2 projetos de TCC, uma amiga nossa também fez outro filme, mas esse é o nosso trabalho de conclusão de curso, né? Justamente falar sobre a uberização, sobre o sofrimento psíquico através da arte, através da pesquisa também. E é isso, basicamente. Obrigada. Salários Filmes? Solares. Eu estou escutando porra nenhuma, né? Pô, eu pensei Salários Filmes forte, né? Bom, boa noite a todos. Boa noite, Gustavo. Eu me chamo Lucas Muniz, eu sou terapeuta ocupacional. Com relação à esquerda, minha vida toda eu acho que eu sou de esquerda, né? Meus pais, professor de sociologia, minha mãe de filosofia, então eu fui criado, né, com a esquerda. E eu vou fazer alguns apontamentos que vão direcionar a minha pergunta, né? Eu trabalhei um tempo em um hospital, para quem não sabe, terapia ocupacional é da área da saúde, né? Enfim, eu trabalhei um tempo em um hospital, né, na região metropolitana de Belém, ali para a cidade de Ananindeua, e
Fiquei muito tempo lá, fiquei 5 anos, eu era CLT, né, a gente tinha carteira assinada, enfim, com todos os direitos, e a gente passou pelo baque da pandemia, então o que tu imaginares que tu viu na televisão, a gente viu ao vivo, entendeu? Então foi uma coisa assim, bem complicada, né? E recentemente, né, acho que no final do ano passado, houve uma mudança de gestão, né? Sai governador, entra governador, e o nosso hospital lá, ele era gerido por uma OS, né, que apesar de tudo, ela assinava a nossa carteira. Então, a OS que entrou, ela modificou a forma de trabalho lá, né? Ela entrou com a terceirização, né? E foi um processo muito agressivo com os trabalhadores. Então, a equipe de terapia ocupacional, 99% do pessoal saiu. E por que a gente saiu? Porque é justamente isso. No dia que a nova empresa assumiu, eles chegaram e falaram basicamente assim, sendo bem ético, o teu salário vai ser esse aqui, digamos assim, vai ser R$100 para te trabalhar 12 horas. Então, tu ganha R$100 por dia para te trabalhar 12 horas com toda a formação que tu tem, entendeu? Então, basicamente, a gente não aceitou, né, saiu de lá e teve a troca da equipe e tal. E, particularmente falando, foi um soco muito grande que eu tomei na barriga do realismo capitalista, entendeu? Porque eu estava em reunião com a pessoa de lá, né, que era o chefe da nova empresa, e ele me falou assim, cara, o teu valor de mercado é esse. Mano, tu não tem noção. Mano, foi muito grande. Mas só que eu, enfim, né? E aí, sabe, eu saí com um sentimento de lá muito pesado, sabe? Falando assim, cara, eu não posso fazer absolutamente nada para enfrentar isso, entendeu? Felizmente, foi durante o processo meu de recrutamento na unidade classista, né? Hoje eu sou membro da unidade classista, né? E eu consegui, através do suporte, né, dos meus companheiros, através principalmente também de todo o conteúdo que vocês, o pessoal da Soberano, o pessoal do PCB também fornecem para a gente na internet, eu consegui, digamos assim, buscar forças para ver que eu tenho condições de estar competindo com isso. Eu acho que muito do sentimento que a gente precisa ter para enfrentar esse realismo capitalista é aquilo que tu falou, da gente sentir que é a gente que faz a revolução. A gente não precisa ser o Che Guevara, a gente não precisa ser ninguém, nenhum desse Stalin, não precisa ser ninguém. A gente mesmo faz a nossa revolução e a nossa luta. Então, a minha pergunta, que também é uma provocação para ti, é como que a gente consegue materializar esse sentimento? E por que é se organizando com o PCB, com qualquer que seja as organizações? Acho que é isso. Boa noite, meu nome é Pedro, eu sou militante da JC, do Núcleo FPA, e eu tenho uma pergunta ao Gustavo em relação à profissão de professor de História, porque eu estou nessa graduação e eu percebi, com base num historiador que eu estudei, o Jorhizen, que ele diz que a partir do momento que você escolhe os fatos históricos, você está tomando um lado. E isso se aplica ao Estado também. Em 2018, eu era liberal, por conta que, por causa dos livros que eu estudava na minha escola, então eu só tinha a visão de comunismo é feio, é ruim, sabe? Então, durante a pandemia, eu consegui me radicalizar. Eu quero saber qual o nosso papel como professores e futuros professores de História em como contornar isso de alguma maneira. Acho que fazer, então, novamente responder invertido, tá bom? Começar pela última pergunta e terminar na primeira. Essas dificuldades materiais, elas são evidentes, né? Sobretudo agora que a gente vê a reforma do ensino médio, a gente olha o tipo de qualidade de material didático que a gente tem acesso, que é uma grande bosta, né? Eu acho que a forma que a gente pode tentar driblar, né, e meio que estar à margem desse processo para poder promover uma conscientização e debates diferentes, é a gente, primeiro, novamente, eu acho que isso é muito importante, construir essa ponte de relação com os estudantes, para que eles possam se sentir à vontade em abordarem questões que a gente quer propor para eles. Então, eu acho que, novamente, não tem um caminho que é traçado, né? Porque cada realidade vai acabar demandando diferentes resoluções dessas questões, desses problemas.
Então, eu acho que é interessante tentar trazer essas questões, esses debates a partir ou de um estudo muito frequente da nossa parte para poder apresentar contraposições ao que eles trazem, né? Então, por exemplo, eu gosto muito de falar para eles sobre, quando a gente tem aula sobre a Segunda Guerra Mundial, coisa assim, de falar o tipo de perda, né? Quando você fala um dado de que os soviéticos perderam 20 milhões de pessoas e os estadunidenses 300 mil pessoas, tem uma diferença aí, né? De dano. Eu acho que trazer esses números, esses dados, essas informações, essa literatura pode ajudar nesse aspecto. Mas o segundo ponto é também tentar escutar o que eles têm a dizer e fazer contraposições que estejam próximas da realidade que eles estão nesses diversos assuntos, né? Aí vai depender mesmo de cada assunto, de cada configuração. A segunda pergunta é sobre como a gente pode vislumbrar nessa materialização dessa organização política, é justamente entender que a nossa luta, ela é uma luta que demanda uma alteração, que é necessariamente uma alteração não só econômica, né? Não só uma alteração ideológica, mas uma alteração política, né? Então, o processo organizativo, ele é muito importante porque não só ele ajuda a gente a criar esses vínculos com outras pessoas, né? Esse sentimento de pertencimento a uma estrutura maior que nós mesmos, mas é a única possibilidade de tornar isso viável, né? Porque a luta do campo, dentro do campo individual, ela pende muito para um certo heroísmo, para um certo voluntarismo, uma coisa até meio terrorista, assim, sabe? Dessa urgência de quebrar vidraça, de fazer uma de coisa, não sei o quê. E, na verdade, eu acho que o processo organizativo permite com que a gente possa se desligar dessa ideia muito individualista nesse aspecto, né? O que acontece no processo organizativo são debates, disputas de linha, né? Disputa de como a ação política vai se desenhar dali para frente, em cada circunstância, em cada momento, em cada consistência histórica. Então, o processo organizativo ele é muito fundamental, porque ele ajuda a gente a se debater com essas questões e permite um processo de amadurecimento do movimento. E ele consegue captar essa energia, né? Essa excitação que gira dentro do coração das pessoas mesmo, né? E consegue canalizar esse processo. Mas é saber, né? Que organização não significa dizer que a gente está pronto, né? Novamente, a gente está sempre em processo de formação, sempre em processo de construção de debate, de construção dessa perspectiva, de mobilizar e a gente mostrar trabalho. Acho que organização é sobre trabalho, né? Esse evento não poderia estar sendo realizado se não tivesse sido organizado e trabalhado pelos camaradas que estão aqui, né? Eu fui convidado para estar nesse espaço, me sinto honrado e lisonjeado de compor a mesa de abertura desses debates, mas isso não existiria se não fossem os camaradas trabalhando para isso. E eu acho que é só quando a gente se depara com essa questão da necessidade organizativa que a gente percebe que a gente não tem como se mexer, como fazer nada se a gente não se mobilizar, se a gente não trabalhar. E esse trabalho organizativo político é um trabalho muito mais efetivo, porque, cadeira para todo mundo, tem lojinha, tem um monte de coisa, tem formulário, tem um monte de coisa. Organização é também trabalho. Trabalho de qualidade, trabalho ousado, trabalho que movimenta, né? Porque a gente reforça. Não adianta nada a gente também pensar num aspecto organizativo e falar, não, né? A organização não faz nada do que eu quero, eu vou sair. Porra, parça, tome tento na vida, tá ligado? Se existe um processo, uma necessidade de disputa de linha, se tu acha que tá errada, vai lá e mostra. Vai lá e trabalha, mostra por que está errado, levanta o debate, promove essa agitação entre as pessoas, porque é só nesse modelo de organização que a gente consegue avançar, porque senão, ou a gente termina como uma organização que
não faz nada, né? Espera aí as coisas acontecerem ao bel prazer dos ventos, né? E aí camarão que dorme, a onda leva. Ou a gente consegue se mobilizar para essa organização, estando nas células, nos sindicatos, para a gente poder puxar para a última pergunta, nos sindicatos, nos coletivos, nas associações de bairro, em todos os lugares. Organização política, gente, é sobre trabalho. Trabalho político qualitativo, trabalho político que é feito com ousadia, que é feito com tentativa e com erro, que a gente não vai acertar sempre, mas a gente só aprende se a gente erra. Se a gente aprende isso sozinho, que diferença faz? Agora, se a gente está organizado, centralizado, e consegue entender e debater e construir junto, a potência disso é muito maior. Eu, pessoalmente, acho que nenhum camarada conseguiria organizar esse evento sozinho. Não conseguiria. Ou, eventualmente, né, vamos pensar numa possibilidade remota de alguém conseguir. Qual o tipo de desgaste que isso dá para essa pessoa? Qual o tipo de esgotamento que isso promove? Então, acho que a questão da organização, ela permite com que a gente possa perceber que o nosso trabalho político é um trabalho qualitativo, é um trabalho de mãos, é um trabalho de movimento, e a prática é o critério da verdade. É através da prática política que a gente define qual linha a gente adota ou não, porque de gente de bravata que vai falar, tem muito, mas e aí? E na carne, né? E no dia a dia? E quando o couro pegar? E quando o couro comer? Quem vai estar lá? Tá ligado? Porque, e aí, para linkar com a última pergunta do camarada, e é isso para o trabalhador uberizado, para o trabalhador do aplicativo, as empresas vendem muito essa ideia, né, de que nós somos empreendedores, de que nós temos a possibilidade de escolher, que a gente pode fazer nossos horários, e qualquer pessoa que trabalha como entregador, que trabalha como motorista, sabe que isso não é verdade. Fazer o teste, né? Se você deixar de trabalhar por um dia, como que o aplicativo vai te tratar na hora de você escolher suas corridas? Se você resolver eventualmente tirar uma folguinha de 2 horas no intervalo de trabalho, como que isso vai acarretar? Sim, você está fazendo uma escolha, né? Porque vai ter gente que vai falar, não, mas o cara escolhe tirar 2 horas de folga, ele escolhe folgar. A questão é que a demanda do trabalho não vem a partir do seu movimento, mas vem a partir daquilo que o aplicativo te coloca. Então a gente está sempre numa relação de dependência do que o aplicativo quer, do que aquela dinâmica de trabalho quer da gente. E de novo, tenta ficar um dia sem trabalhar. E aí, qual vai ser o resultado do dia seguinte do aplicativo? Quantas corridas tu vai pegar? Quantas entregas tu vai fazer? Né? E vai ter que trabalhar. E a gente sabe que se você não trabalhar 12 horas, 13 horas, 11 horas, você não vai ter ganho suficiente para poder alimentar a família. E com tudo o que isso significa, né? Alimentação, plano de saúde, escola, porque você também... Você não tem escola pública de qualidade, você não tem escola pública que possa abraçar a classe trabalhadora. Se quiser dar uma educação um pouco melhor para o teu filho, você vai precisar pagar uma escola. Isso custa caro, isso é inacessível, isso te coloca na necessidade de trabalhar mais. Por isso que eu acho que para o trabalhador uberizado é importante que ele tenha em mente o seguinte: você não é livre. Você não é livre. Não é. Eles dizem que é, mas não é. Não é livre porque o aplicativo é organizado por pessoas que têm a faca e o queijo na mão, aparentemente. Porque eles decidem o volume de trabalho, os ganhos, tudo mais. Como a gente faz para combater isso? Como que a gente pode promover um combate a essa estrutura, que é uma estrutura, né? Não é um problema pessoal. Esse negócio do aplicativo cortar alguém não é uma ocorrência em 1 milhão. Não, isso acontece, né? Eu nunca esqueço uma história que eu achei sinistra. Teve um motorista, um entregador de iFood, o Yuri, que morreu atropelado em São Paulo, e o aplicativo
desligou ele por má conduta, porque ele não respondia o chamado. Esse é o nível da barbaridade. É esse o nível, é disso para baixo, de ter entregador P2 que dá informação para a empresa, de ter gente que espionava o Paulo Galo. Isso existe, isso é real. Então isso não é um problema individual, não é um problema que basta você, entregador, levantar mais cedo e acordar e trabalhar melhor que a empresa vai te reconhecer. Ela não vai te reconhecer. A única possibilidade de construir esse reconhecimento é se a gente conseguir, através do que o camarada falou, do bom sindicalismo, é estar atuando para que a gente possa reivindicar esses direitos. E o bom sindicalismo não é essa merda pelega que a gente vive na grande maioria dos trabalhos sindicais hoje em dia no Brasil. Que é essa coisa de negociar diretamente com o patrão, as direções ficam de boa, as direções dos dois lados ficam de boa e o trabalhador, toma, nabo, o trabalhador vai se fuder. O bom sindicalismo é aquele que a gente consegue colocar as nossas pautas, colocar as nossas demandas e não arredar o pé. E falar, mas a cidade vai parar. Vai. Acabou. É o que os metroviários fizeram em São Paulo. Ficaram 1 dia e meio em greve, a cidade travou, e aí o Tarcísio, né, o Bolsonaro de sapatênis, e que bate o martelinho da Xuxa dele lá. Mas que cena ridícula, né? Pelo amor de Deus. Nossa Senhora, eu não vou nem falar o que eu acho. Melhor não. Não. Jurídico, não se atreva. Mas naquela situação, o bom sindicalismo estava expresso ali, naquela mobilização, e ele só pôde ser realizado porque todos os trabalhadores do metrô estavam fechados com aquela prática. A gente não tem como construir o bom sindicalismo, cobrar o bom sindicalismo, se a gente não faz o bom sindicalismo. A gente não tem como cobrar de uma organização que ela se comporte de uma forma determinada, se eu não estou inserido naquela organização para tensionar e promover aquele pensamento, aquela prática. Não adianta cobrar se a gente não está inserido. Vocês escutariam alguém cobrando o trabalho de vocês, sendo que essa pessoa não está fazendo nenhum trabalho em relação a isso? Eu não escutaria. Eu jamais daria ouvidos para alguém falar, faça seu trabalho de professor ou lute com a categoria assim, assim, assado. Tá bom, cara pálida, mas o que você está fazendo aí? Como que é isso? A construção do bom sindicalismo não vai vir dos céus. Não adianta a gente achar que a nossa categoria, as nossas categorias, mas sobretudo a categoria dos trabalhadores de aplicativo, vai se construir de forma positiva e combativa se a gente não tensionar para isso. E novamente volta para a questão da organização. Não adianta a gente cobrar de uma organização um papel se a gente não está lá inserido, cobrando, pressionando. O que é isso, gente? Pelego tem de muito, tem muito. Mas como a gente está inserido, quando a gente está inserido, quando a gente está trabalhando, quando a gente está mostrando qual que é a linha e não arredando o pé, não tem um pelego que sobreviva a esse processo, porque a prática é o critério da verdade. É na prática, é na carne que a gente sabe quem é de verdade e quem é de mentira. Mas a gente só pode construir isso se a gente estiver inserido. Então esse é um apelo não só para os trabalhadores de aplicativo que se organizem, mas para todo mundo aqui que se organize. Não adianta a gente pensar na construção de um novo mundo se a gente não estiver inserido organizadamente nessa perspectiva, materialmente nisso. A gente quer melhorar a situação da nossa categoria, a gente quer melhorar a situação do nosso coletivo, a gente quer melhorar a situação dos nossos camaradas. É a nossa prática que vai definir isso. Não é a bravata, não é o papinho, não é a indignação moral, não é a notinha de Twitter, não. O que faz a gente alterar a realidade é a gente estar inserido na realidade, é a gente estar presente nessa realidade, é a gente ser reconhecido pelos nossos, não cobrar reconhecimento. E só é reconhecido quem está todo dia no batente, quem está todo dia organizado, quem está todo dia trabalhando. É uma merda, é uma merda. É chato, é chato. Mas se fosse legal, a gente já tinha feito a revolução há um bom tempo, né? Só que se a gente faz isso coletivamente, fica um pouco menos chato.
fica um pouco menos trabalhoso. Se organize, é importantíssimo. É isso. Beleza. Então, estamos nos encaminhando para os finalmente. Gostaria de agradecer aqui ao Sindicato dos Bancários, né, por ceder aqui o espaço e, enfim, que a gente conseguiu ajeitar tudinho, ficou muito bom. Então, obrigado, Sindicato dos Bancários. Lembrar da data dos 101 anos do nosso partido, 25 de março. E esse é o nosso evento, acabou de aniversário. A gente não fez nada, só te chamou aqui. Parabéns. 2 palavras, parabéns. Para quem se interessou, gente, quer passar pelo processo de recrutamento com a gente, conhecer a gente, tem um formuláriozinho de recrutamento ali. Tinha uns QR Code aí rodando, eu acho que deve estar por aí também, que dá para fazer, preencher. Não é filiação, tá, gente? A gente não vai pedir título de eleitor de vocês, nem nada. É realmente para entrar no processo de recrutamento. Então, a gente vai entrar conversar com vocês e tudo mais. Então, quem gostar e quiser se aproximar, a porta está aberta. Aí, divulgar já agora em primeira mão o nosso próximo evento, a nossa próxima palestra do ciclo do Extremo Norte, vai ser dia 5 de maio. A gente vai trazer aqui o camarada Gabriel Landi, do Lava Palavra. Ele vai vir. Então, o local ainda está a confirmar. Ainda vamos confirmar o local. Vamos colocar nas páginas, tudo. Acompanhem lá. Deem views nos nossos stories, por favor. Engajamento é importante.